Fala pessoal, como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro vídeo da série de algoritmos e estruturas de dados. E o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo passado, no qual a gente fez uma breve introdução sobre Big O Notation, o que é Big O Notation, para que serve. E no vídeo de hoje a gente vai classificar algoritmos de acordo com as regras da Big O Notation, da notação Big O. E para quem não sabe, essa é uma série, do nosso canal Decode Days e já tem 3 vídeos que foram gravados. Na verdade, 2, porque o primeiro foi meio que um convite para essa série. O que tá valendo é o vídeo 2 e o vídeo 3 aqui desse print screen. E a gente já teve um vídeo com uma breve introdução do que são estruturas de dados, E no vídeo passado a gente fez uma breve introdução também sobre a notação Big O. E o vídeo de hoje é a continuação desse vídeo aqui, o vídeo anterior. Como é que eu calculo a notação Big O, Como é que eu faço para calcular? Porque no vídeo anterior eu mostrei para vocês mais ou menos, aqui é um O de 1, aqui é um O de n, aqui é um O de n ao quadrado, mas por que é n ao quadrado, por que é n? Nesse vídeo de hoje a gente vai ter uma noção melhor de como a gente faz esse tipo de cálculo. O que interessa para calcular a notação Big O são basicamente duas coisas. O número de operações executadas pelo processador para rodar um programa, e esse número em relação ao número de elementos por input. O que é isso, Os elementos por input nada mais é do que, nos exemplos do vídeo passado, o tamanho de um array. Sei lá, se o meu array tem 100 elementos, são 100 elementos por input naquele array, Se tem 1000 elementos, são 1000 elementos por input. Depende também se minha função, meu algoritmo está recebendo 2 inputs, 3 inputs. A gente vai detalhar melhor isso no vídeo de hoje. E aqui a gente vai entender, o que são essas operações, o que são os elementos, o que é a operação elemento, a gente vai ver a partir de agora. Então aqui eu trago o mesmo exemplo que eu trouxe no vídeo passado, o exemplo 1, que é um exemplo de O de 1, A notação Big O desse algoritmo aqui é O de 1. Por que é O de 1? Porque essa função recebe um array e retorna sempre o primeiro elemento desse array. Então eu tenho um array aqui de 1 a 10, essa minha função vai retornar o primeiro elemento do array, que é o número 1. E aqui nesse caso, eu tenho somente uma operação, ou seja, essa função está recebendo o array e está retornando o primeiro elemento do array, e aqui é somente uma operação. Esse meu algoritmo está fazendo uma operação no processador. Enquanto o input dessa função é um array de 10 elementos, então são 10 elementos aqui. Vamos ver agora isso num gráfico para entender melhor o que é essa relação entre operações e elementos. Aqui eu plotei um gráfico, supondo, eu peguei essa função que eu acabei de mostrar para vocês e estou rodando essa função para um array de 10 elementos, de 100, de 1000 até 10 milhões de elementos. E para todos esses casos, o número de operações dessa função vai ser sempre uma operação, porque ela está somente pegando ali o primeiro elemento do array e retornando na função, então são sempre uma operação, é sempre uma operação que é executada nessa função, Então, plotando isso no gráfico, aqui tem o número de elementos, nessa notação exponencial aqui, e o número de operações é sempre 1. Então, por isso que, nesse caso, voltando, a operação, o número de operações desse algoritmo é somente 1, e é um array de 10 elementos. E podia ser um array de 100 elementos, de 1000 elementos, de 10.000, ia ser sempre somente uma operação. Então, por isso que, nesse caso, é O de 1. A relação é de uma operação para 10 elementos. Agora, no segundo exemplo, que também é um exemplo de O de 1. Eu tenho uma função que vai retornar o primeiro e o segundo elemento de um array. Então ela está retornando aqui, pegando o primeiro elemento do array, e o segundo elemento do array retornando isso aqui no formato de uma tupla, Esse aqui é o código Python, Então aqui está retornando uma tupla. Então eu construí agora um segundo array, que vai de 1 a 10 também, como o anterior, e estou rodando a função contra esse array, usando esse array como input. E o que está sendo retornado aqui é uma tupla com o número 1 e o número 2. Nesse caso, não é somente uma operação que é executada, são duas operações que são executadas pelo processador. Essa função vai receber esse array, meu programa ele vai lá, pega o primeiro elemento do array e começa a construir essa tupla, digamos assim, pega o segundo elemento do array e retorna isso na função. Então, foram duas operações executadas aqui, para pegar o primeiro elemento do array e para pegar o segundo elemento do array. E por isso, nesse caso, eu estou dizendo aqui, que O de 1 são duas operações e 10 elementos. E por que nesse caso é O de 1 e não O de 2? São duas operações. Porque a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo que quando a gente tem um algoritmo que é O de 2, a gente considera como O de 1. E a gente vai entender melhor como é que funciona essa simplificação daqui a pouco. Então, nesse caso, eu tenho uma função que também é O de 1,
mas que executa duas operações. E a gente vê aqui no gráfico, se a gente comparar esse gráfico com o gráfico anterior, também eu estou criando vários arrays de vários elementos, e o número de operações aqui é 2, diferente do outro que era 1, né? Mas, se a gente comparar esse gráfico aqui com esse gráfico anterior, a gente percebe que é constante. O comportamento desse algoritmo é um comportamento constante, o tempo de execução é constante, o número de operações é constante, e por isso que a gente considera isso odd 1 e não odd 2, odd 3, odd 4. E nesse caso aqui, se eu pegasse essa função e retornasse os primeiros 3 elementos do array na posição 0, na posição 1 e na posição 2, ia ser também, aqui nesse caso, 3 operações para 10 elementos, ia ser odd 3, que a gente também simplifica para odd 1. Que a gente não considera odd 3, odd 10, odd 100, se fosse essa mesma função retornando os 100 primeiros elementos do array, ia ser odd 100, que a gente também simplifica para odd 1. E como eu já falei, né, no decorrer do vídeo, a gente vai entender por que ocorre essa simplificação aqui. Então, concluindo essa primeira parte do vídeo, né, o que determina a classificação Big O, essa frase eu já coloquei no começo do vídeo, né, é o número de operações em relação ao número de elementos do input. Então, é o número de operações executado pelo meu algoritmo, né, em relação ao número de elementos que essa função está recebendo, esse algoritmo está recebendo. E isso explica por que aquela frase estava lá no começo do slide, né? A gente tem essa explicada agora depois desses slides que a gente já explicou aqui. E não importa se uma função está processando 1 bilhão de elementos, 1 milhão, 10 milhões, o que importa é essa relação entre o número de operações que esse algoritmo está executando e o número de elementos que, nesse caso do odd 1, né, ele se mantém constante. E, de novo, né, se eu tenho um algoritmo que, nesse caso aqui, é odd 100 mil, ele vai ser odd 1 também porque o tempo vai ser constante. Porque se eu plotar esse gráfico aqui para um odd 100 mil, no caso aqui, para 100 mil não vai ser possível para 10, né, mas ia ser um gráfico parecido, só que aqui, em vez de duas operações, ia ser 100 mil operações e para todos os casos ia ser 100 mil, que também ia ter o mesmo gráfico, essa reta constante, dizendo que ia ser odd 1 também. E agora vem a segunda parte do vídeo, né? Como é que a gente mede o Big O de um algoritmo, né? Aqui eu criei uma função randômica, né? Random Crazy Function, que recebe um array de elementos. E ela cria uma variável aqui, que denomina essa variável como inteiro, de valor 42. Pega uma segunda variável aqui, é criada uma segunda variável, que pega a primeira e soma mais 4. A terceira variável aqui, que pega essa variável aqui também, multiplica por 3. E aqui dentro tem um for loop, né? A gente está dando uma iteração, uma iterada por cada elemento desse array. Está somando mais 10 no array, no elemento, quer dizer. Criando uma nova variável aqui, uma variável b, pega essa variável de novo aqui de cima e soma mais 42 nela e roda uma outra função aqui dentro e retorna uma string. Então é uma função que não faz nada com nada, mas é um bom exemplo para a gente entender como é que a gente classifica um algoritmo em relação à notação Big O. E aqui está meio que o resultado da classificação desse algoritmo em relação à notação Big O. No caso da primeira variável aqui, variável igual a 42, aqui é odd 1 porque isso aqui é constante. Tanto faz se essa função tem 100 elementos, 10 mil elementos, isso aqui vai ser sempre uma constante. Isso aqui não vai mudar o tempo de execução dependendo do número de elementos que está sendo imputado a essa função, né, que estão sendo colocados dentro dessa função. Nesse caso aqui também vai ser constante, porque tanto faz. Se eu tenho um array de 10 elementos, de 100 elementos, de 1 milhão de elementos aqui, tanto faz. Aqui vai ser odd 1 também. Aqui também vai ser odd 1, porque também tanto faz. E aqui vai mudar, porque eu tenho um loop que está iterando sobre os elementos desse array de elementos aqui, né? E nesse caso a gente considera tudo que está dentro do loop como odd n. É meio que regra, né? Tá tudo dentro do loop, tem odd n, odd n, odd n, odd n, porque isso aqui vai depender do tamanho desse array. É diferente dessa variável aqui de cima, isso aqui não depende do tamanho do array. Mas isso aqui é uma operação que está sendo executada dependendo do tamanho do array. Apesar de ser somente uma soma, é a soma desse elemento mais 10, a criação de uma nova variável aqui, e a soma dessa variável, ou essa outra variável com 42. O que importa aqui é o que eu já falei no começo do vídeo, o número de operações executadas. Então, se eu tenho um array de 10 elementos, isso aqui vai ser executado 10 vezes, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Se eu tenho um array de 1 milhão de elementos, isso aqui vai ser executado 1 milhão de vezes, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Por isso que tudo que está dentro aqui do loop a gente considera como odd n. E no final da função, ela retorna um string, e isso aqui não vai depender do tamanho do array, né? Então é odd 1. Então nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4 operações que a gente classifica como odd 1,
e 1, 2, 3, 4, 5 operações que a gente classifica como O de N. E como é que fica isso tudo no final, né? Eu tenho 4 operações O de 1 e 5 operações O de N. E a gente basicamente soma. A gente pega esses O de 4, no caso, né? É como se eu pegasse esse O de 1 mais O de 1 como se fosse O de 2, mais O de 1 como se fosse O de 3, e O de 1, O de 3 mais O de 1 como se fosse O de 4. E soma com a soma dos outros O de N, né? O de N mais O de N dá O2N, mais O de N dá O3N, 4N, 5N. Então, é O de 1 4 vezes, né? Que dá O de 4, mais 5N. E no final, a gente simplifica tudo, porque não interessa se eu tenho 4, 5, 10, 20 operações constantes e 10 operações que a gente classifica como O de N, a gente simplifica tudo como O de N. E eu ainda vou explicar isso ainda nesse vídeo, então se acalme, vai dar certo. E aqui é uma regrinha geral para a gente entender melhor porque que nesse caso anterior eu peguei 4 mais 5 de N, e porque mais pra frente a gente vai ver, vai explicar o caso do O de N ao quadrado, né? É uma regrinha bem básica assim, que é legal a gente ter sempre em mente, que se eu tenho um processamento sequencial, eu somo, e se eu tenho um processamento aninhado, eu multiplico. Eu estou chamando de processamento sequencial isso aqui. Eu tenho uma função que recebe um array de elementos, e tem esse primeiro passo aqui, né, esse primeiro passo, que é a criação de uma variável e a atribuição do volume a ela. Depois eu crio uma segunda variável, depois eu crio uma terceira, que é a multiplicação da primeira com a segunda, e esses três casos, como a gente viu anteriormente, são O de 1. Depois eu entro num loop, que está iterando sobre o array de elementos que eu coloquei dentro dessa função, né, e printando o elemento mais um, que a gente considera como O de N, porque depende do tamanho do array. E no final retorna um string que não depende do tamanho do array, então também é O de 1. E aqui eu tenho sequência, né? Eu crio três variáveis, depois eu entro no loop, depois eu retorno uma string. E por isso que nesse caso a gente pega a mesma regra do caso anterior, né? Eu tenho um O de 1 uma, duas, três, quatro vezes, então é O de 4, mas eu tenho dois O de N, então 4 mais 2N. Que a gente simplificando vai ser O de N. E por que o mais aqui? Porque a gente tem esse passo a passo aqui sequencial. A diferença agora do processamento aninhado, quando a gente pode multiplicar, é quando a gente tem um loop dentro do outro. Eu tenho aqui uma segunda função que recebe um array de elementos, eu começo a interação pelos elementos do array, e eu começo uma segunda interação pelos mesmos elementos, então eu estou meio que printando os pares dos elementos do array, né? Então aqui eu tenho O de N, O de N, O de N, só que como eu tenho um laço aninhado aqui, eu não vou mais considerar isso aqui como uma soma, eu vou considerar como uma multiplicação. Isso aqui tem a ver com a matemática e tal, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas considerem isso. Se eu tenho um algoritmo aninhado dentro de outro, né, no caso aqui eu tenho dois for loops, eu vou considerar isso aqui como uma multiplicação. Então, no caso, eu tenho o primeiro O de N aqui, e esses outros dois também são O de N, mas quando eu pulo desse para esse, eu vou multiplicar. Então, por isso que eu tenho O de N vezes 2N. E a gente vai ver daqui a pouco, no final do vídeo, perto do final do vídeo, que a gente não considera as constantes. Então, nesse caso, por que esse O4 mais 2N virou O de N? Porque 4 é constante, 2 é constante, eu não considero constantes quando estou calculando Big O Notation. Então, aqui é O de N. E aqui é O de N ao quadrado, por quê? Porque eu não considero 2, que é constante. E quando eu tenho N vezes N, é N ao quadrado. Então, por isso que aqui vai ser considerado O de N ao quadrado. E para ficar um pouco mais claro, eu abri aqui o terminal para mostrar para vocês essa diferença. Se eu tenho O de 4 mais 2N, se eu estou querendo cortar as constantes, 4 é constante, 2 é constante, então isso aqui é a mesma coisa que O de N. Porque eu não tenho mais o 4, eu também não tenho mais o 2. Então é como se fosse 0 mais N, que é igual a N. No outro caso, que é N vezes 2N, O de N vezes 2N. O 2 é constante, então eu corto 2. E quando eu tenho N vezes N, lá da matemática, né, quando eu multiplico uma variável pela mesma variável, eu vou ter isso aqui. Porque N vezes N é igual a N ao quadrado. Isso explica o caso do loop aninhado, né? Por que o loop aninhado é O de N ao quadrado? Por conta disso. Porque eu multiplico as notações em vez de somar as notações, como foi o caso aqui da sequência, né? Então a regra é essa, quando eu tenho algo aninhado eu multiplico, e quando eu tenho algo sequencial assim, o passo a passo direitinho, eu somo.
Mas você não precisa calcular o passo a passo dessa forma. Você não precisa, vou classificar esse algoritmo, então eu vou pegar esse primeiro passo, depois o segundo e fazer toda a soma. Você não precisa fazer isso porque é perda de tempo. E agora a gente vai ver como simplificar esse processo. Então existem três regras assim básicas para a gente calcular a notação Big O. A gente considera sempre o pior cenário, a gente considera termos diferentes de inputs também, e a gente remove as constantes. E eu vou explicar cada um desses três agora. O pior cenário. Eu criei aqui uma função que recebe um array também. Eu estou iterando por esse array e estou printando os elementos na tela, né? E eu quero que essa função ela encontre o número 42. E quando ela encontrar o número 42, ela vai printar. Print 42 found e termina aqui o laço com um break, né? Então aqui eu tenho o melhor cenário possível, que é um array, que o primeiro elemento do array é 42, o segundo é 1, o terceiro é 5, o quarto é 10 e o último é 15, né? E aqui eu tenho o pior caso possível, que eu criei aqui um array gigante, né? Excluindo o número 42, né? E só no final eu appendei nessa lista o número 42. Então, no melhor caso possível, eu vou ter somente uma operação, porque o 42 é o primeiro elemento do array. Então, essa função vai rodar somente uma vez, encontrar o número 42 e printar aqui na tela. Achei o número 42. Nesse caso, a gente poderia dizer, aqui está sendo um caso de O de 1, porque só ocorre somente uma operação. Porque ocorre somente uma operação nesse caso, pega o primeiro elemento do array e já retorna, então eu não considero essa função como ODN, mas não é assim que funciona. A gente tem que considerar, para a anotação Big O, sempre o pior cenário possível. E qual é o pior cenário possível? Que o 42 ele é o último elemento do array, que é o caso dessa variável que eu criei aqui, essa lista, Worst Case Scenario. E o 42 ele está no final de uma lista de 100 mil elementos. No caso, 100 mil menos 1, né? Porque eu excluí 42, mas 100 mil é 99999 mais 1, né? Que é o 42 que eu vou aprender aqui no final. Então, nesse caso, no pior caso possível, né? São diversas e diversas operações. E nesse caso, por conta disso, a gente considera que essa função, find42, ela não é uma função que a gente classifica como mod 1, a gente classifica como mod n. Porque no pior caso possível, o número pode estar lá no final, né? E eu realizar diversas operações nessa função. E por conta disso, a gente classifica, e por causa disso, a gente classifica essa função como O de n. E eu nem preciso pensar muito assim, porque basta eu ver aqui, tem um loop aqui, eu não tenho nenhum outro loop dentro disso aqui, então eu já começo a suspeitar, isso aqui deve ser um O de n, e realmente é um O de n. Agora o segundo caso, né, termos diferentes de input. E aqui é meio que um errato, em consideração ao vídeo passado que eu mostrei para vocês, um exemplo exatamente igual a esse aqui. Eu criei uma função que recebe dois arrays diferentes. Eu começo iterando pelo primeiro array, e dentro dessa primeira iteração eu crio uma segunda iteração dentro do segundo array, e printo um elemento do primeiro array e um elemento do segundo array. E no caso do vídeo anterior, até que eu considerei, né, O de n ao quadrado, e até que tá certo porque no exemplo lá eram dois arrays de mesmo tamanho. Mas se a gente fosse mais purista, não tá 100% correto. Por quê? Porque esse primeiro array ele pode ser um array de 1 milhão de elementos e o segundo array ser um array de 2 elementos. Então não dá para considerar que esse caso é um O de n ao quadrado, porque não bate, né? Eu não posso dizer o O de n ao quadrado ele somente é válido se os dois arrays eles são de mesmo tamanho. Como nesse caso hipotético que eu falei para vocês agora, o primeiro é 100 mil elementos e o segundo é somente 2 elementos, eu não posso dizer que é n vezes n. Seria n vezes m. Ou A vezes B, tanto faz. Seriam duas variáveis diferentes. Então, se vocês estiverem um dia na entrevista e o entrevistador perguntar para você, esse tipo de algoritmo aqui, ele é O de n ao quadrado, não é exatamente O de n ao quadrado, porque esses dois arrays eles podem ser de tamanhos diferentes. Então a gente considera como O de n vezes m, O de A vezes B, ou seja, tanto faz a variável, né, mas são duas variáveis diferentes. Então, nesse caso, a gente não pode dizer, sendo mais purista, né, a gente não pode dizer que seria n ao quadrado, seria n vezes m, porque os dois arrays são de tamanhos diferentes. De novo, né? No vídeo passado estava certo, porque eram dois arrays de mesmo tamanho, mas a gente não pode considerar isso porque a entrada pode mudar, né? Então, sendo mais correto agora, a gente considera esse array aqui, a gente considera essa função aqui como O de n vezes m. E essa regra aqui simplifica tudo, na minha opinião, né? Que a gente remove as constantes, a gente não precisa se preocupar, como no caso daquele exemplo que eu já falei pra vocês, né? Eu não preciso me preocupar que o primeiro aqui é O de 1, o segundo é O de 1, o terceiro é O de 1, depois vem O de n.
porque isso tudo é constante. No final, o que interessa é somente eu simplificar, cortando as constantes, e dizer que o meu algoritmo é o de n. Eu poderia ter um caso assim também. Um odd n dividido por 2 mais 10.000 mais n ao quadrado mais 5. Nesse caso, pegando todas as regras que a gente viu agora há pouco, né? Eu vou cortar esse 2 porque é constante, eu vou cortar esse 10.000 porque é constante também. O n ao quadrado eu mantenho, o 5 eu corto. No caso ficaria n mais n ao quadrado. E a gente considera o pior caso possível, né? Sempre. Então seria O de n ao quadrado. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a notação Big O, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aquilo que a gente abordou no vídeo anterior. E eu convido vocês a se inscreverem no canal, né? E a deixarem o like aí no vídeo, porque isso ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que o canal é relevante, e isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais, porque mais recomendações são feitas para pessoas que estão ali assistindo um canal de programação. Meu videozinho aparece a miniatura lá e pode trazer mais inscritos para o canal. Então eu peço isso para vocês, caso vocês queiram contribuir mais para o crescimento do canal. E agradeço de novo a audiência de vocês e espero que essa série esteja sendo útil para quem está assistindo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!